na sexta-feira a respeito disso. A Bíblia nos ensina que todo ato de fé mediante a palavra tem resposta de Deus. Eu falei isso sobre Elias. Quem estava na sexta-feira aqui? Foi tremendo, né? O Elias, ele foi e obedeceu a voz de Deus e foi lá e fez um desafio mesmo com os profetas de Baal. Ele era um só, sozinho. Os profetas de Baal eram quantos? 450. Ele era um sozinho. Ele vai lá, desafia, e esse homem, com uma oração de 15 segundos, ele tem uma resposta de Deus. 15, 17 segundos, até falei que eu fui lendo, né? E contando lá. Se você ler mais rápido é 15, se você ler mais devagar, 17 segundos. Ô, pastor, queria ser igual a Elias. O Elias era especial. Elias era um homem diferente. Não. Tiago fala que ele era homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, igual eu e você. Olha o que fez esse homem ter respondido. É que lá no final, depois que ele pega lá, coloca 12 pedras, manda mergulhar, molhar o altar com 4 cântaros de água, 3 vezes ele manda encharcar o altar. No final ele diz assim, ó: Senhor, manifeste-se hoje que tu és Deus, que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. A Bíblia que nós usamos aqui, que é a King James, ele fala mais claramente, ele fala assim, que foi por uma ordem expressa do Senhor que eu fiz tudo isso aqui. Meu irmão, na hora que ele fala isso, né, por uma ordem expressa do Senhor eu fiz todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Irmão, com uma oração de 15 segundos a resposta vem. Irmão, jamais eu vou fazer uma coisa aqui que seja da minha cabeça. Tudo aqui que nós fazemos é a ordem de Deus mediante a palavra, e a resposta vem. Amém? Vai vir, usa essa água aí para você ver que o poder de Deus vai operar em nome de Jesus. Daqui a pouquinho você vai receber aqui também, você vai beber dessa água hoje, o poder de Deus vai operar. Diga glória a Deus. Amém? Vamos para a palavra de hoje então? Eu já quero que você abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 15, verso 14. É aqui que nós vamos começar. Depois de Josué, lá no comecinho do Velho Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Juízes 15, 14. Hoje nós vamos ver aqui a respeito de Sansão. Quando Deus abriu para ele uma fenda na rocha, uma fenda na caverna, né? Depende da Bíblia, fala caverna, outros fala penha, rocha. Dali tirou a água para ele. No momento que ele precisava muito. E aqui tem um segredo de Deus para nós. Quem está acompanhando aí nos outros domingos, você sabe que nós falamos bastante a respeito daquela mulher samaritana. A mulher lá do poço de Jacó. Lembra? Quem está lembrado aí? A Bíblia diz que ela teve um encontro com Jesus, ela foi buscar água, né? Era meio-dia, era uma mulher de má fama. E ela teve um encontro tão bonito com Jesus, que Jesus mostra para ela, ó, quem beber dessa água aqui, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nele se fará uma fonte a jorrar. Para onde? Para a vida eterna. Tem Bíblia que diz a saltar para a vida eterna. Em outras palavras, Jesus está falando assim para ela, olha, o que você está procurando é só para agora. É só momentâneo, é só temporário. Mas o que eu quero te dar, começa aqui, mas é para depois daqui ainda. Diga glória a Deus. É para a vida eterna. Essa mulher tem um encontro tão maravilhoso que lá no versículo 28 fala assim que o cântaro que ela tinha levado para encher de água, para buscar, porque ela tinha ido buscar água, ela até esquece. Ela larga o cântaro e vai embora sem ele. A sede até sumiu. Diga glória a Deus. É o que tem que acontecer aqui. Irmão, eu sei que muitos vêm à igreja com os seus cântaros para encher. É o problema financeiro, é o problema de saúde, é o problema no casamento, para ser resolvido. E Deus quer resolver, diga graças a Deus. Mas antes disso, Ele quer te entregar algo muito maior. E essa coisa aí que você precisa ser resolvida, esse cântaro que você tem para encher, meu irmão, isso vai ficar em segundo plano, você vai ver. Busca primeiro o reino de Deus, como nós falamos aqui, Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas aí, que você traz aqui, né, entendendo a casa de Deus como uma fonte, mesmo para resolver o problema, para resolver a situação, fique tranquilo, que isso aí Deus vai te acrescentar, diga glória a Deus. Ele vai resolver, amém? Mas busque primeiro o reino de Deus. Nós falamos ainda assim, olha, o Deus que faz mais, faz menos, sim ou não? Porque o Deus que ia salvar uma mulher que tinha tido 5 maridos e que estava com um agora que nem marido era,
O Deus que salvou uma mulher dessa, o Jesus que salvou uma mulher dessa, não poderia dar para ela água se ela tivesse com sede? Irmão, seja qual for a necessidade, a salvação que é o maior, se Deus faz, o menor que é a cura, o menor que é a sua libertação, o menor que é a sua prosperidade, que é a solução do seu casamento, Ele também faz. Diga graças a Deus. Amém? Então vamos ver aqui, isso nós vimos no domingo passado, retrasado, hoje nós vamos ver Juízes 15, capítulo 15, versículo 14. Ele fala assim, ó: e vindo ele a Leí, os filisteus se lhe saíram ao encontro, jubilando, quer dizer, festejando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios do quê? De linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram nas suas mãos. Irmãos, olha que coisa tremenda isso. Está falando de quem aqui, pastor? De Sansão. Só para você entender o que tinha acontecido antes, Sansão ele tinha provocado os filisteus. Os filisteus trapacearam num enigma que o Sansão colocou. Sansão fez um enigma, era uma festa de casamento, e aí os filisteus fizeram lá um trato com ele propôs um enigma, e aí os filisteus, como não conseguiram resolver, trapacearam, obrigaram lá a que seria esposa de Sansão revelar a resposta. Ela revelou, e aí os filisteus ganharam, né, o trato, mas ele sabia que foi trapaça. Aí ele fez o que depois? Ele fez uma arte, ele foi lá, pegou um monte de raposa, tacou fogo no rabo da raposa e colocou no meio da plantação dos filisteus. Você imagina o que virou, né? Aí as raposas saíram queimando tudo. Tem criança que já fez uma arte dessa, né? E ele fez essa arte. Irmãos, os filisteus ficaram doidos. Falou, nós queremos Sansão. Eles iam atacar Israel por causa de Sansão. Aí o exército de Israel, o povo de Israel foi lá e disse: Sansão, foi você que arrumou a confusão, o negócio é contigo, nós não podemos padecer por causa de você. Falou, não, fica tranquilo, pode me entregar lá. Ninguém vai morrer por causa de mim, não. Me amarra e me entrega para eles que eu resolvo com eles. Eu só peço que vocês mesmos não me matem. Vocês não façam nada comigo, vocês são meu povo. Mas pode me entregar. Você que está pedindo, então tá bom. Amarraram ele, pegaram o próprio povo de Sansão e foi entregar. Quando os filisteus viram, começaram a se alegrar, jubilaram. Ah, agora nós vamos acabar com ele. Agora nós vamos matar ele. E o povo de Israel, o exército de Israel, entrega o Sansão e sai, irmão. A hora que os filisteus vêm, esse homem, o Espírito do Senhor, toma ele possantemente, como diz ali, que aquela corda vigou um fio chamuscado no fogo. Você já pegou um fio, uma linha e colocou no fogo? Já viu como que ela quebra? Sem força nenhuma. Aquilo era o Espírito de Deus. E olha o que acontece agora, versículo 15. E ele achou uma queixada fresca de um jumento. O que é queixada? Diz que é a parte do queixo aqui. Talvez era um esqueleto de um jumento que tinha morrido. E ele não tinha arma nenhuma, está lá. Ele olha, a primeira coisa que ele vê, ele cata o osso ali do jumento, a parte do queixo ali vira como se fosse um V na mão dele, né? E meu irmão, olha o que ele faz com isso. E estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela o quê? 1000 homens. 16. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão e 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. 17. Presta atenção. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate-Leí, quer dizer, a colina da queixada, né? E no 18, daqui para frente eu quero que você preste mais atenção ainda. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande o quê? Salvação. E ele pergunta agora para Deus: morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos? Olha para o pastor, presta atenção. Pastor, o que tem aqui de Deus para mim hoje? Algo muito importante que eu tenho falado para esses dias. Deus torna a trazer esse assunto para nós. O que, pastor? Nesse momento, o Sansão entende uma coisa que às vezes a gente não entendeu ainda. O que? Eu vou pegar aquilo que Deus falou no meu coração, eu anotei aqui. Naquele dia Sansão entendeu que o que importa não era apenas a vitória. A vitória foi grande, sim ou não? 1000 filisteus mortos com uma queixada do quê? De jumento. 1000 filisteus ele matou. Mas agora tem uma grande sede sobre ele.
E nesse momento ele poderia morrer. E a pergunta que ele faz para Deus é o seguinte: Senhor, o Senhor operou através de mim uma grande salvação dessa. O Senhor fez uma grande obra dessa, um grande milagre. O Senhor me deu uma grande vitória dessa. E o que vai adiantar se agora eu morrer? O que vai adiantar? Para que serviu isso? Então entenda aqui, eu quero chamar a sua atenção nessa parte. Irmão, muito mais para Deus, é muito mais importante para Deus do que a morte de 1000 filisteus, do que a derrota de 1000 demônios. É a sua vida, é você com vida, é você de pé. Amém? Entendeu o que eu falei, sim ou não? Muito mais importante para Deus do que a queda de 1000 filisteus, do que a derrota de 1000 problemas seus. Muito mais importante para Deus, vamos tratar dessa maneira, né? Os filisteus aqui, entenda como problemas na sua vida. Muito mais importante para Deus do que a solução de 1000 problemas seus é você vivo, é você com vida. E quando eu digo vida, eu não estou falando dessa vida aqui. De qual vida que eu estou falando? Da vida eterna. Tem gente que não entendeu isso ainda. Porque a pergunta que Sansão faz para Deus é essa: Deus, do que serviu toda essa vitória se eu morrer agora de sede? O que vai servir tudo isso? Lembra que eu falei alguns domingos atrás? Pode alguém que recebeu uma grande cura, mas uma cura que foi tremenda, que todo mundo desacreditava. Não, esse não vai passar dessa, ele não vai sobreviver. E a pessoa é levantada por Jesus. E todo mundo viu que foi Deus que fez aquela obra e fez aquele milagre. E depois, esse curado por Jesus, ir para o inferno, pode? Sim ou não? Lembra que eu perguntei? Pode ou não pode? Claro que pode. Curado, mas perder a salvação. Pode alguém próspero, que Deus abençoou assim, mas grandemente, deu uma grande vitória financeira, a pessoa chegou na presença de Deus no fundo do poço e Deus levantou, e depois daquela grande salvação, daquele grande milagre, essa pessoa perder a vida eterna, pode ou não pode? Pode. Basta se lembrar, falamos na semana passada sobre o rico e o Lázaro. Veja lá a descrição que Deus faz do rico. Você começa a ler, a Bíblia fala assim: havia um homem que se vestia de púrpuras e linho finíssimo, e que todo dia dava grandes festas e vivia esplêndida e regaladamente. É a descrição de um abençoado, não é? Que homem abençoado, quem olhasse para ele. Não me entenda mal que eu vou falar agora, mas tem muitos abençoados, aonde? No inferno, como aquele rico também foi para lá. Então cuidado, meu irmão. Cuidado para você não deixar de entender isso que o Sansão entendeu naquele dia. Ele disse: Senhor, do que vai adiantar uma grande vitória dessa se agora eu perder a vida? Eu estou falando, quando eu falo vida, é vida o quê? Eterna. E aí ele fala para Deus, volta aí no 18. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Tem Bíblia que fala grande livramento. Morrerei eu, pois, agora de sede e cairei na mão de incircuncisos. Quer dizer, de que me adiantou essa grande vitória se eu agora perder a vida? Irmão, é isso que nós temos que atentar. Tem muita gente de grande vitória, mas que está a ponto de morrer, que precisa dessa água. E uma coisa que Deus falou comigo, que Sansão, com toda a sua força, não pôde matar a sua própria sede. Isso vem de Deus, é só Deus que mata a sede do ser humano. Você pode ser a pessoa mais inteligente, mais capaz, mais forte. Você pode ser aquele irmão que pega de improviso. Lembra, ele não tinha arma nenhuma. E com osso na mão faz um estrago. Aquela pessoa que tem uma bênção, tem uma inteligência, tem uma capacidade. Se ela for vender bala na rua, ela se dá bem. Tudo que ela pega na mão, a coisa prospera. Tudo que ela faz vai para frente. Mas matar a sede dela, ela não pode. Só clamando a Deus. O homem forte que matou 1000 homens, quando teve sede, teve que clamar a quem? A Deus. Irmão, a força de Sansão matou 1000 homens, mas não matou a sede dele. A força de Sansão matou 1000 homens de improviso, mas não matou uma gota da sede dele. Isso é forte que eu estou falando para você. Olha o que ele fala aqui agora, versículo 19.
Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela a água, e bebeu. E aqui vem isso aqui, para mim é tremendo. E o seu espírito o quê? Tornou. Olha que coisa, ele já estava longe. Bom, o espírito já tinha se afastado dele. O espírito dele já estava desfalecendo. Aqui não é o espírito de Deus, é o espírito dele mesmo. Pode ver que é com um E minúsculo, né? Já estava desfalecido. E o seu espírito tornou e significa reviveu. Vou falar. Reviveu é o quê? Viveu de novo. Não é isso? Quer dizer que ele já estava o quê? Morrendo, irmãos. Olha, irmãos, quantas pessoas, hein? Tem uma fama de grandes conquistas. Tem fama de grandes conquistas. Mas só Deus sabe que ela está morrendo por dentro. Falei daquele versículo em Apocalipse, quando o Espírito Santo fala a uma das igrejas assim: tens fama de que vive, mas estás morto. Quantos? Quantos que a pessoa olha e fala, eu queria ser igual a ele. Rapaz, olha que talento. Essa pessoa com a queixada de jumento, ela quebra tudo. Esse camarada, onde ele coloca a mão, dá certo. Olha que como ele prospera, olha isso, olha aquilo. Mas mal sabe que aquela pessoa está morrendo. Irmão, e só quem pode trazer o espírito de volta e reviver é a água que Deus pode dar. Quem está entendendo, diga amém. Alguém olha e fala, meu Deus, olha que casamento. Eu queria ser como eles. Aí tá lá, né, no Facebook, I love you, beijinhos. Só que vai ver aquele casamento já está o quê? Já está morto. É só o quê? Aparência. Eu te pergunto uma coisa. O Sansão, eu posso colocar isso para você. O Sansão ficaria mais conhecido por ter matado 1000 homens com uma queixada de jumento ou por ter bebido a água que saiu de uma pedra? Qual que seria a maior fama de Sansão? Matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Todo mundo conheceria Sansão por aquilo. Mas mal sabia que não foi aquilo que manteve ele vivo. O que manteve ele vivo foi o que ninguém viu depois. Foi aquele clamor que ele fez e aquela água que saiu da pedra, que ressuscitou, que trouxe ele de volta à vida. Diga glória a Deus. Você sabe o que te vai sustentar? O que vai sustentar você não é aquilo que as pessoas veem. Não é aquilo que te torna famoso, grande diante das pessoas. Não é aquilo que as pessoas admiram, não. É o seu momento de clamor a Deus. Eu vou te mostrar isso. A Bíblia diz assim, ó. Então saiu a água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome. Aqui que eu quero te mostrar. Qual era o nome? A fonte de quem? Do que clama, a qual está em lei até o dia de hoje. No versículo 20 termina, julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então aquela fonte da qual ele bebeu, ele chamou a fonte de quem? De quem? Quem está aqui fala amém. Misericórdia, achei que eu estava sozinho. A fonte de quem? De quem? Do que clama. Isso que eu estou fazendo assim é para você falar. Porque é de quem clama que bebe essa água. A fonte está ali, mas ela só será aberta para quem clamar. Ela é a fonte do que clama, para o que clama. Vamos entender isso aqui? Qual foi o maior milagre que aconteceu ali? Foi Sansão matar 1000 homens com uma queixada de jumento? Ou foi Deus abrir a rocha para não deixar Sansão morrer? Qual foi o maior milagre? Mas eu pergunto, qual foi o que as pessoas mais viam? Qual foi o que mais chamou a atenção das pessoas? Qual foi o mais famoso? Então entendo o que eu estou falando para você. Muitas vezes o que vai te manter vivo não é o que as pessoas veem. É aquele clamor que você faz a Deus secreto, é aquela água que Deus te dá naquele momento que você mais precisa, quando você clama a Ele. Diga glória a Deus. E quando eu digo que esta é a fonte do que clama, isso não é, meu irmão, para todo mundo. É para o que clama. Então você pode ter muitas vitórias, mas se você não tiver um tempo para clamar a Deus, irmão, você pode ter nome de que está vivo, mas você vai estar morto. Você pode vencer 1000 filisteus,
mas você vai perder a sua vida. Ouviu o que eu falei? Você pode ter 1000 vitórias, uma queixada de jumento. Você pode ter 1000 sucessos, você pode resolver 1000 problemas. Pode 1000 vezes dar certo para você. Só que se você não tiver um tempo para clamar, você não vai ter. Porque a fonte é só para o que clama. Você não vai ter dessa água. E não tem força nesse mundo que mata a tua sede. Isso é dependência de Deus. O homem mais forte do mundo, naquele momento, ele dependia de quem? De Deus. E Deus faz isso com a gente. Por um lado, Deus coloca uma força em você, que você sozinho, irmão, tem uma vitória tremenda. Mas do outro lado, Deus deixa você depender dele. Para você ver que por maior que seja a força que ele te deu, você ainda depende dele. Isso é forte. Você ainda tem que ter um momento para clamar. Por mais vitórias que você tenha lá fora, você ainda tem que ter um momento para entrar no seu quarto e clamar, porque ali é a fonte. É o momento que você clama que Deus vem com a água, que te faz viver, que te deixa vivo, que te deixa de pé. Não são vitórias que te deixam de pé. Não é a morte dos seus inimigos que vai te manter vivo. Não é a solução dos seus problemas que vai te manter vivo. É a água que vem só para aquele que clama a Deus. E só vem de Deus, de outro lugar não vem. Está entendendo o que eu falei, sim ou não? É só isso, meu irmão, que nos mantém vivos. Não tem outra coisa que nos faz viver. Pode ser quem for. Por mais que você esteja tendo sucesso, por isso eu digo isso. E eu sou incansável em falar isso. Quantas vezes eu tive que falar isso para pessoas? Ai, pastor, graças a Deus, olha, eu estou tendo vitória, estou arrebentando. Todo dia eu venço 1000, todo dia eu venço 2000. Ai, irmão, glória a Deus. Só que se você não tiver um tempo para estar aqui, ó, sentar aí e clamar, você vai morrer. Porque o que te sustenta não é 1000 vitórias. O que te sustenta é a fonte do que clama. Diga glória a Deus. Não adianta. O Sansão pode ter tido 1000 vitórias, mas se ele não parasse ali para clamar a Deus, ele ia o quê? Ele ia morrer. E quantos, eu falava com os obreiros antes do culto, quantos homens de Deus, quantos homens de vitória, no final, não conseguiram nem salvar a si mesmos. Não salvaram nem a si mesmos. Colocaram muitos para dentro, venceram muitas batalhas, ajudaram muitos a salvar. Quando eu digo colocaram muitos para dentro, ajudaram muitos a entrar no reino de Deus, mas depois perderam a si mesmos, porque não tiveram um momento para clamar a Deus. Se esqueceram dessa dependência que tinha de quem? De Deus. Não se esqueça da sua dependência do Senhor. Jamais tenha um momento para clamar. Porque Deus mostrou isso para Sansão. Sansão, você é forte, mas a tua força mata 1000 filisteus, mas não mata a tua sede. Quem mata a tua sede sou eu. Diga glória a Deus. Oh, glória. Deus não deixa a gente esquecer disso. Você pode arrebentar lá fora, Sansão. Só que quem mata a tua sede ainda sou eu. Você tem que clamar para mim. Não clama não para você ver. Você morre. É o homem forte, é o homem invencível, é o homem que arrebenta, mas não clama não para você ver, você morre. Amém, Jesus? Clame, meu irmão. Essa é a fonte do que clama e para o que clama. Outra coisa, quando a Bíblia diz que é a fonte do que clama, eu entendo isso aqui também assim, ó. Ô fulano, ora para mim, eu estou angustiado, eu estou morrendo, eu estou triste, eu estou desanimado por dentro, olha, eu estou me acabando. Amém, amém, vou orar por você, irmão, amém, glória a Deus. Só que essa fonte, ela dá água para o que clama. Então não adianta, até brinco assim, eu sempre dou esse exemplo, está aqui esse copão de água aqui, arrumaram um copão aqui abençoado. Aí eu falo assim, pastor, eu estou morrendo de sede, você me diz, pastor, olha, eu estou com sede, tá bom, irmão, você tá? Então peraí, irmão, peraí. Pronto, matou sua sede? Peraí, deixa eu beber mais um pouco então. E agora? Você está rindo? Só que tem gente que ela quer assim. Ora aí para mim, pastor, clama aí para mim. Não, irmão, a fonte do que clama, para o que clama. Diga glória a Deus. Então não adianta, tem coisas que se eu clamar vai matar a minha sede, mas tem um momento, irmão, que é você que tem que clamar para que Deus possa abrir a fonte para você. Não vai matar a sua sede o meu clamor. Você pode pedir oração quantas vezes você quiser, não é errado não. É muito bom você receber oração e ter ajuda em oração. Mas se você não clamar, não resolve.
Como diz o pastor Fernandes Lima, né? Já teve aqui, quem conhece o pastor Fernandes? Ele já veio aqui. Ele canta aquela canção, o crente 6 horas. Como que é o crente 6 horas, pastor? 6 horas por mim, 6 horas por mim. Vai lá, fulano, ora lá. Mas fulano, você não vai? Não, hoje não dá tempo, mas vai orando lá para mim que um dia eu vou. Pastor, olha para mim lá, viu, pastor? Mas irmão, você não apareceu mais na igreja. Não, pastor, que eu estou numa correria, mas um dia eu vou. Não adianta nada, vai morrer. Vai morrer porque, meu irmão, vitórias não nos mantêm de pé. Vitórias não nos mantêm vivo. O que nos mantém vivo, estou falando de vida o quê? Eterna, tá? Vida eterna, não esqueça disso. Quando eu estou falando vida, eu estou falando vida eterna. O que nos mantém vivo é a água de Deus, que vem de Deus. E só Ele pode abrir essa fonte. E Ele só abre para quem? Para quem clamar. Diga glória a Deus. Rapidinho, vamos lá para Marcos, capítulo 8. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Marcos capítulo 8. Palavra de Jesus, olha o que Jesus vai dizer aqui. Marcos 8, 36. Ei, pastor, estou arrebentando, hein? Ó, eu pego uma queixada de jumento, eu resolvo. Eu mato 1000. Pastor, eu vou lá, eu vou vender bala no semáforo, eu arrebento. Ganho não sei quanto, faço isso, faço aquilo. Amém, irmãos, glória a Deus. Deus quer mesmo ver você arrebentando, crescendo, prosperando. Mas se você não tiver um tempo para clamar, você não vai viver muito tempo. Do que vai adiantar toda essa vitória se você depois perder a vida e for entregue aos incircuncisos? Foi o que Sansão perguntou. Senhor, se for para ter vitória assim, eu não quero. Eu sempre falei aqui, falei até de manhã, né? Uma oração que eu aprendi com Paulo. Paulo fala assim, Senhor, não deixa eu ter menos do que eu preciso, para eu passar necessidade de envergonhar o teu nome. Até ter que pegar o que não é meu. Seja tentado até pegar o que não é meu. Mas também não deixa eu ter mais do que eu preciso, para que eu me esqueça, né? Que eu sou dependente do Senhor. Me dá o que me é suficiente. Me dá o que me basta. E às vezes é isso. Olha, tem coisa que se for para você ter, é a minha oração, Deus, se for para eu ter essa bênção e ela me separar do Senhor, eu não quero essa bênção. Eu prefiro ficar com quem? Com o Senhor. Diga graças a Deus. Às vezes a gente entra numa coisa, porque eu quero, Deus me dá essa bênção, eu quero isso, eu quero. Mas Deus sabe, às vezes Deus não está te dando, porque isso aí vai te afastar de Deus. É ou não é? Deus, o Senhor sabe, eu desejo, mas se não for o desejo do Senhor também, eu não quero. Eu quero se for o meu desejo, mas for também primeiro o desejo de quem? O Senhor. E vai me separar da tua presença. Olha o que Jesus fala aqui em Marcos 8,36. Ele diz assim, ó, pois que aproveitaria ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. É uma pergunta, olha lá o ponto de interrogação. Que adiantaria, olha a pergunta de Sansão para Deus, Senhor, pela minha mão, o Senhor fez coisa tremenda, mas o que vai adiantar tudo isso se agora eu morrer? Se agora eu perder a minha vida? Meu espírito já não está mais em mim. Senhor, me dá da água, porque maior do que 1000 vitórias é a sua água. É o Senhor que mata a minha sede, diga glória a Deus. Que adianta, irmão? Consegui, conquistei, alcancei, fui aprovado por tudo e por todos, mas no final perdi a minha alma. Diga assim, não adiantou nada. Irmão, você tem que buscar, você tem que ter essa fonte. Olha o que ele continua dizendo, Jesus falando, ele diz no 37, ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? O que é o resgate? É o pagamento. Irmão, o valor de uma alma, já diz aquela canção, vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia fala isso. Eu conquistei, eu alcancei. Por mais que você tenha conquistado, no final você não vai poder trocar isso pela sua alma. Você não vai trocar o que você alcançou pelo teu espírito, pela tua salvação, pela vida eterna. Tem coisa que não vale a pena. Entenda, aí ele fala no final assim, porque qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os seus santos anjos. Se envergonhe do Senhor, não. Rapidinho, vamos lá em 2 João capítulo 1, verso 8. Segunda epístola de João, fica lá no finalzinho, tá? Não é o evangelho, não. É lá no finalzinho, perto de Apocalipse. Se você abrir em Apocalipse, você vai voltar um pouquinho,
Você vai achar Judas e a terceira de João. Volta mais um pouquinho, você acha a segunda. Segunda epístola de João, capítulo 1, verso 8. Eu falo capítulo 1, mas ela só tem um capítulo mesmo. É o versículo 8. Segunda de João, verso 8. Quem achou, diga amém. Ele fala assim, ó, olhai por vós mesmos, para quê? Para que não percamos o que temos o quê? Ganhado. Antes recebamos inteiro o quê? Galardão. Galardão, já expliquei, a recompensa. Deus está falando, olhe por você mesmo, irmão. Eu citei aqui, até falei de manhã, falei também com os obreiros. Eu já vi quantos homens de Deus, irmãos. Quantas pessoas que eram tremendas na mão de Deus, que o Espírito Santo se apossava tão possantemente que através daquela pessoa, Deus fazia coisa tremenda. Só que no final nem ela permaneceu. Nem ele ficou. Ele mesmo se perdeu, ganhou tantos, mas se perdeu. Deus, eu não quero isso para mim. Olhe por você mesmo. É aquela mulher que lutou para trazer a família, lutou, orou pelo marido, olhou pelo filho. Olha o que aconteceu, veio o marido, veio os filhos e depois ela fez o quê? Ela se afastou, ela se desviou. Ela lutou para trazer todo mundo, ela trouxe todo mundo, depois ela não olhou por ela mesma e ela morreu depois daquela grande vitória. Cuidado, hein? Porque tem gente que depois de uma grande vitória ela relaxa. Lembro de uma canção que ela até faleceu recentemente, a pastora Ludmila Feber. Aquela canção me ajudou muito. Eu lembro que essa canção, aquela canção em tempos de guerra, ela fala assim, que logo após uma vitória, a mistura de um desgaste, olha o que aconteceu com Sansão, né? O desgaste e o contra-ataque do mal, você tem que ficar atento, viu? Às vezes a gente se preocupa muito com o ataque de Satanás, com um momento difícil, mas se preocupe também depois de grandes vitórias, porque é onde muita gente relaxa. O que eu estou falando para você, eu já vi gente lutar, mas lutar para trazer a família, para trazer o marido, a esposa, ou vice-versa, para trazer o filho, e depois que ela trouxe todo mundo, o que aconteceu com ela? Ela se desviou. E você fica assim, meu Deus do céu, mas lutou tanto, agora que está todo mundo, a pessoa se afasta, a pessoa morre. Do que adiantou? Eu te pergunto, o que adiantou? É como Sansão falou, né? O que adiantaria, Senhor, por mim, o Senhor operar grande salvação e agora eu morrer? Diga, Deus, eu não quero isso. Fala, eu não quero isso, Senhor. Imagina vamos colocar como exemplo, como pastor, ajudar tanta gente a entrar no céu e depois no final ficar de fora. Deus, eu não quero isso para mim. Então tem um tempo para clamar. Tem um momento de clamor, porque eu repito, a força de Sansão matou mil filisteus, mas não matou a sede dele. Só Deus tem quem pôde matar a sede dele. Tem coisa que só vem de Deus, irmãos. Tem coisa que nada compra. Olhe por você mesmo. Eu falo sempre para os obreiros, eu falo, olha, cuidado para você não se envolver tanto com a obra de Deus, para esquecer até do Deus da obra. E faz, e realiza e tal, mas não tem um tempo para clamar, não tem um tempo para buscar. Daqui a pouco ajudou, Deus usou, foi uma bênção na mão de Deus, mas se perdeu. O que adiantou? O que adiantou? Aquela recompensa, aquele galardão que tinha para receber, foi tudo perdido, foi tudo jogado fora. Vamos terminar rapidinho lá em Jó capítulo 14 agora. Quem está entendendo, diga amém. Jó capítulo 14. Versículo 7. Irmão, você vai voltar hoje, eu creio. Porque quando o Sansão ele bebeu daquela água, duas coisas aconteceram. O espírito voltou e ele reviveu. Em nome de Jesus, eu pedi a Jesus que colocasse nessa água essa bênção, a água que você vai tomar hoje, para que o espírito volte. Você que está morrendo espiritualmente, pastor, não oro mais. Um dos sinais de morte espiritual, como é que eu sei que uma pessoa está morrendo espiritualmente? Ela já não ora mais. Ela já não tem mais vontade de orar. Ela já não tem mais vontade de ler a palavra de Deus. Ela não tem mais vontade de estar na casa de Deus. São sinais de falência espiritual.
falência. Porque pensa comigo, um corpo saudável, uma pessoa saudável, ela tem um apetite, ela tem fome, ela tem sede, sim ou não? Quando uma pessoa para de comer, o que você pensa? Ela perdeu o apetite, ela não tem mais vontade de comer. Geralmente ela está o quê? Ela está doente. Ela não está bem. Quem está bem tem fome. Quem está bem tem sede. Ai, pastor, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de buscar Deus, não tem mais ânimo, não tem mais força. Vem para a igreja me arrastando. Irmão, em nome de Jesus, hoje você vai clamar e a fonte do que clama vai se abrir para você. E quando você beber dessa água, vai ser só representativo, mas eu creio que essa água vai ser espiritual. O teu espírito vai voltar e você vai reviver. Diga glória a Deus. Você vai reviver, homem de Deus. Você vai reviver, mulher de Deus. Você vai voltar a orar. Você vai voltar a ter fome, sede. Você vai voltar a buscar. Você vai voltar a ter desejo de orar, de ler a Bíblia, de jejuar. Você vai voltar a querer a vida eterna de novo. O cristão que perdeu a esperança na vida eterna, meu irmão, ele morreu espiritualmente. Você tem que estar desejoso da volta de Cristo. Você tem que estar clamando para que Jesus volte. Pastor, eu não estou não. Pastor, eu nem acredito mais nessas coisas. Então o teu espírito tem que voltar hoje. Tem que voltar, você tem que reviver. Ah, pastor, não tem mais jeito, já foi, já morreu, acabou isso aí, eu nem penso mais nessas coisas. Eu nem tenho mais sonho, nem tenho mais desejo disso. Deveria ter. E se não tem, Deus vai trazer de volta. Olha o que diz Jó 14:7. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, olha isso, ainda se renovará, e não cessarão o quê? Os seus renovos. Não cessarão os seus renovos. Não acabou o que Deus tem de novo. Não cessou o que Deus tem de novo, não. É como se você olhasse para uma planta seca e você dissesse assim: já acabou o que ela tinha para dar de fruto, não tem mais como dar fruto. Tem. E como que isso vai acontecer? Ele diz: se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, olha o versículo 9, ao cheiro do que, igreja? Ao cheiro das águas. Eu tenho falado isso, as águas representam o que? A palavra de Deus. Você precisava de uma palavra dessa hoje. Entenda, toda vez que eu estou falando aqui de águas, eu estou falando da presença de Deus, da palavra de Deus. O Sansão precisava daquilo que trouxesse a vida de novo para ele. E não eram vitórias não, viu? Ai, pastor, se resolvesse esses problemas da minha vida, ai, pastor, eu ia voltar a viver. Não iria. Você sabe o que te faz voltar a viver? É a água. É a presença de Deus, é a palavra de Deus. O problema pode estar lá do mesmo jeito. Se você tivesse a presença de Deus dentro de você, você tem vida de novo, independente dos problemas. Entendeu isso, sim ou não? Tem gente que se decepciona, sabia? Que ela acha que tudo que ela precisa é daquela vitória, é daquela bênção. Não, se Deus me der isso, eu vou ficar muito feliz, eu vou me alegrar demais, a minha força vai voltar, aí sim eu vou ter ânimo, aí sim eu vou ter vida. Vai nada, aí Deus dá aquela vitória, o vazio continua. Porque não é de vitória que você revive, não é vitória que te faz reviver, não é não, irmão. Deus dá sim as vitórias, só que entende, quando você estiver nesse mundo, você vai ter luta para enfrentar. O que você precisa para reviver é essa água do Espírito. Diga glória a Deus. Os problemas vão estar lá, mas dentro de você vai ter vida. Ele fala assim, ó: ao cheiro das águas, o que vai acontecer? Brotará e dará ramos. Como o quê? Como a planta. Ao cheiro das águas vai voltar a brotar. E eu gosto até da Bíblia atualizada. Põe para mim, é a RA, Revista Atualizada. Coloca para mim. Ele fala que é como uma planta nova. Pastor, mas já faz tanto tempo, não tem problema. Deus renova, diga glória a Deus. Deus faz de novo, renovo é isso. É fazer de novo, fazer como a primeira vez. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Eu, pastor, como uma planta nova, como era lá no início, do jeito que eu era lá quando eu era novo, quando eu estava começando, pastor, aquela força eu não tenho mais. Tem sim, Deus traz de volta. Deus renova a tua força como uma planta nova. Quem crê nisso, chega graças a Deus. Então vamos clamar,
Porque a fonte para quem clama vai se abrir. A fonte do que clama, Deus vai trazer para você vida de novo, vai te fazer reviver, o teu espírito vai voltar. Vamos ficar de pé. Isso. Cadê a água? Já pode até entregar lá, obreiros. Entrega essa água, por favor. Você vai pegar.